A partir de hoje, o programa Tema ganha mais um parceiro, a produtora de multimeios. Nesse primeiro programa, iremos conhecer a história de dois irmãos, Daniel e Samuel. Um é surdo e o outro superou várias dificuldades para ajudar o desenvolvimento do irmão e facilitar a vida da família. Além disso, iremos ficar sabendo um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Então se ajeite na cadeira que o vídeo irá começar. Você só escutou o som da vinheta que acabou de tocar graças à sua audição. Ela que possibilita que escutemos a maioria dos sons que rodeiam o nosso dia a dia. Mas mesmo assim, muitas pessoas não conseguem ouvir direito. No Brasil, são cerca de 20 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência auditiva e a surdez. Mas a surdez não atrapalha o desenvolvimento profissional e pessoal. Você vai conhecer agora as histórias do irmão Samuel, que é ouvinte, e Daniel, que é surdo, e como a surdez modificou a vida dos dois. O Daniel teve no nascimento eritroblastose fetal e ele teve que fazer a troca sanguínea. E nessa troca ocorreu a surdez do Daniel. Só que naquela época não se tinha assim, uma forma corrente de se detectar a surdez. Somente com 4 anos foi detectado assim, constatado que ele era surdo, né? E ele foi encaminhado para uma escola especial e estudou, fez os primeiros anos de formação nessa escola e naquela época não se podia usar a língua de sinais. Então o Daniel foi educado no método oralista, ele teve que aprender a falar, ele teve que passar por diversos treinamentos fonoaudiológicos e usar o aparelho, né? Naquela época eram umas caixas com os fones e foi passando 2 anos em cada série, que era também um método de trabalho. E quando acabou o 4º ano, né, 8 anos aí de estudos para tirar o 4º ano, ele foi encaminhado para uma escola municipal. A professora regente, uma professora ouvinte, ela não usava nenhum método e ele estava no meio de alunos que ouviam. Vendo as dificuldades do irmão, Samuel começou a buscar alternativas para que Daniel continuasse estudando. Durante um congresso, Samuel teve seu primeiro contato com a língua de sinais. Daí em diante, começou um curso e aprendeu a língua antes mesmo que o próprio irmão. Daniel, você é professor e queria que você contasse um pouco das principais dificuldades que você teve para percorrer esse caminho todo até chegar a ser professor. Foi muito difícil, né? Porque o ensino passado as professoras trabalhavam um pouco português, né? Não tinha trabalho, era sempre focado em palavras, né? Na escola era proibido a língua de sinais, muitas das vezes as mãos eram amarradas. E aí, por exemplo, matemática era super fácil, né? Mas o português era aquela coisa lenta para aquisição. Depois que eu conheci mais sobre a língua de sinais, eu comecei a perceber melhor a posição das palavras, a entender melhor e me comunicar melhor e me relacionar melhor com as pessoas. Então, assim, fui desenvolvendo muito mais rápido e aprendendo. Por quê? A língua de sinais é uma língua perfeita, né? Tem as frases, tem todo o contexto para se trabalhar. Então, eu comecei a fazer o Letras Libras e me desenvolvi muito bem. Trabalhando no Estado, né? Eu trabalho numa escola, trabalho também na faculdade, dando aula de língua de sinais, que é a Unipac, trabalho no núcleo de atendimento da prefeitura, já fui tutor à distância da Universidade Federal. Eu falei assim, eu vou tentar, eu acho que é difícil, mas eu consegui me comunicar bem com os alunos, orientar, fazer uma boa troca, né? Isso tudo por causa da língua de sinais. Libras, como é chamada a língua brasileira de sinais, é a forma mais eficaz de comunicação entre a comunidade surda e os ouvintes que convivem com ela. Mas afinal, como é a língua de sinais? A língua de sinais é uma língua de outra modalidade. Uma modalidade que é espaço visual. Então tem muitos movimentos, expressões, né, que você não vai conseguir o equivalente na língua portuguesa. Você pode buscar um termo que dê o mesmo significado, né? Mas igual em muitas línguas também você não consegue a mesma palavra. As palavras, você não pode falar que essa palavra é isso numa língua porque você não vai ter um equivalente. Mas a língua de sinais, assim como a língua oral, ela é composta por unidades mínimas e ela tem essa composição, essa dupla articulação. São fonemas, morfemas que dão origem a palavras, a signos linguísticos. Então, são línguas da mesma maneira, com essa diferença.
Uma língua usa a fala e a audição, e a outra vai usar os sinais no espaço, o espaço e a visão. Aquela questão de se eu falar, assim, por exemplo, 10 palavras, e serão equivalentes a 10 sinais ou não? Não, não são, tá? Às vezes você fala um texto, né? E com um sinal eu posso, né, passar essa informação com uma... É lógico que, assim, 10 para 1 não seria tal, né? Mas com 2, 3, e aí... Porque não é só o sinal, a expressão conta, o movimento corporal conta, é uma língua visual. Então você tem como fazer exemplo, né? Você tem uma palavra, né? No dicionário, 1, 2, tem pouco significado. Os sinais, você pode ter diferentes contextos, você pode ligar diferentes formas de pensar aí, né? Os contextos são diferentes, né? Por exemplo, descansar, a palavra descansar, você pode usar alívio, você pode usar descansar, outros sinais para referir isso também. Então, uma gesticulação errada pode mudar completamente o sentido da frase. Sim, com certeza, né? Você vê como é uma língua que tem parâmetros, vamos supor, uma forma de mão errada, você pode estar dizendo uma outra palavra. Você tem o lugar onde o sinal é feito, se você troca, você vai estar dizendo outra coisa. A direção do sinal, por exemplo, eu posso perguntar para ele, ou pode me perguntar, eu só mudei a direção do sinal, e isso vai dando outras referências dentro da língua também. Do mesmo modo que na língua oral há a diferença de idiomas e os dialetos regionais dentro de um mesmo país, com a língua de sinais não é diferente. O que é importante nós entendermos é que a língua de sinais ela não tem nenhum vínculo direto com a língua oral daquele país, né? Então, muitas vezes a gente pensa, países que falam português terão uma língua de sinais próxima ou a mesma língua de sinais. Isso não é verdade, né? Por exemplo, no Brasil e em Portugal nós falamos português, as línguas são mais próximas, mas as línguas de sinais são bem diferentes, né? A língua de sinais brasileira é muito diferente da língua gestual portuguesa. E além disso, no mesmo país, como no Brasil, nós vamos ter variedades dessa língua, da mesma maneira que nós temos as variedades regionais das línguas orais. Então nós vamos ter determinados sinais usados com um determinado significado no sul do país e os mesmos sinais usados com outro significado no Nordeste. A Libras foi oficializada em 2002 e a sua regulamentação veio em 2005. Desde então, quem faz licenciatura tem a língua de sinais como matéria obrigatória na graduação e as escolas também devem atender alunos surdos do mesmo modo que atende alunos sem deficiência auditiva.